Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Laura Lima, a espiga de milho, famosíssima por aí em alguns canais, do canal Milho que Fala, contando para vocês mais uma história, mais uma experiência minha mesmo, no mundo espiritual e sobrenatural. Quem gostar do conteúdo, deixa seu like. Quem não gostar, deixa o seu dislike. Quem gostar, comente, compartilhe com os vizinhos, com os amigos. Deixa sua opinião sobre o caso de hoje, sobre a história de hoje. E o relato que vou deixar com vocês nesse vídeo é o que aconteceu realmente comigo. Fui eu que vivi, então eu posso falar com propriedade e com muita certeza do que estou falando para vocês. A intenção do canal não é denegrir ninguém, não é usar isso como uma afronta a alguma religião, alguma pessoa evangélica ou católica ou espírita, não. É apenas os meus relatos das minhas experiências no mundo sobrenatural, que já vem desde os meus 7 para 8 anos, como eu relatei num outro vídeo. E essas experiências foram herdadas por nós, da minha avó materna. A minha avó, ela era descendente de índios, casada com um português, que gerou essa mistura de etnias, digamos assim. Então, sendo a minha avó mística, bem mística, ela nos passou, de alguma forma, a essência que ela tinha com ela. E eu agradeço muito por ter o sangue da minha avó e do meu avô e ser como eu sou, porque foram eles que deram origem a nós, né? Então, quem gostar do canal, fica aí com a gente. Quem não gostar, existem vários canais aí na plataforma que podem ser acessados. Porém, se vocês querem aqui ficar e ouvir mais um relato meu, vamos embora. Um cafezinho pra gente começar o dia, porque aqui está chovendo, está frio. E como eu gosto de dizer para vocês, essa é a nossa marca registrada. Um golinho de café pra gente começar o nosso dia. Muito bem. O fato do ocorrido desse relato de hoje foi exatamente em 1978, lá no interior do Paraná, num lugarejozinho pequeno, com acho que mais ou menos umas 10 ou 20 famílias morando aqui meio que perto. Esse lugarzinho chamava-se Campina, não é Campinas, é Campina mesmo. E meus avós, depois de saírem da fazenda Carimã, onde o meu avô teve um acidente e ficou inválido de cadeira de roda, posteriormente de muletas, até depois começar a andar normal. Mas até então, como o avô não podia trabalhar mais sendo capataz dessa grande fazenda, da fazenda Carimã, eles foram para um sítio menor, que era dos meus padrinhos, e os meus padrinhos gostavam muito dos meus avós, sendo um casal honesto, um casal que gostava do que fazia, sempre gostou da lida da terra, do interior. Então eles foram convidados para cuidar desse sítio dos meus padrinhos e lá eles foram viver, depois do acidente do meu avô. E esse lugar ficava bem mais próximo da cidade onde eu me criei, onde eu nasci e vivi muitos anos. Então lá nada se tinha muito para se fazer, nada, porque assim, como no interior não se tem mesmo o que fazer, a noite chega bem rápido. Depois que você janta, algumas pessoas, como na minha casa, eram acostumadas a fazer o rosário, rezar o rosário. A minha avó muito católica mesmo. Nós fomos nascidos e batizados na igreja católica, todos nós, e na casa também. E quando anoitecia não tinha-se o que fazer a não ser contar histórias, ouvir os avós contando histórias e até o sono chegar. Nessa época, a minha mãe estava se recuperando de um acidente que ela viveu e graças a Deus ela sobreviveu nesse acidente. Ela, meus irmãos, e eu não sofri nada nesse acidente, mas eles se machucaram bastante. E nós fomos para casa da avó para que eles se recuperassem.
A avó na fazenda Carimã, depois da minha primeira visão, ela me deu um rosário que ele era fluorescente, então ele brilhava no escuro e ficava luminoso. E eu carregava sempre esse rosário comigo, e eu peguei também o hábito de todas as noites eu fazer a minha oração do rosário de joelhos no pé da cama da mãe. A minha mãe deitada com os meus irmãozinhos já pegando no sono, eu fiz a minha oração, rezei o meu rosário todinho, todo ele, todas as noites eu fazia isso. E fui me deitar. No interior a gente não precisa fechar as janelas, porque não tem perigo nenhum. Hoje em dia já se tem mais, mas na época não tinha perigo, era uma casa mais afastada da BR, um lugar gostoso, era uma campina mesmo, tinham poucas árvores. As árvores mais frondosas eram mais na beirada do rio Laranjeiras, é um rio que corta a nossa região. E a casa do vô e da avó ficava quase numa colina, no começo de uma colina. Então, nessa noite em especial, eu fiz a minha oração nos pés da cama, de joelho, e eu fui me deitar. E olhando pela janela, eu vi quando as estrelas surgiram no céu, brilharam bastante, eu vi quando a minha avó apagou a lamparina do quarto dela, e eu peguei no sono. E essa noite eu tive uma visão maravilhosa. Eu chamo de visão, porque eu não consigo chamar isso de sonho. Gente, foi assim. Lá de cima do céu, o céu se escureceu como se fosse um dia de chuva muito tenebroso, e o céu ficou todo negro, ficou muito, as nuvens muito densas, e no meio daquelas nuvens escuríssimas, né, assim para vir uma tromba d'água, fez-se um clarão, e desse clarão apareceu um ser, era um homem, ele era da fisionomia de homem. Ele estava sentado num trono, o trono era todinho de ouro, e a nuvem onde ele estava, lá por fora, ela era escura, como se fosse chover e dar uma bela tromba d'água. Mas o clarão deixava ela muito branca próximo dele. E ele naquele trono sentado, ele era maravilhoso. Ele tinha cabelos compridos, ele aparentava mais ou menos uns 34, 35 anos. E em volta dele tinham vários anjos. Eu digo anjos porque era um ser de luz. Eram todos iguais, não tinham diferença nenhuma, eram todos iguais. E eles tocavam as cornetas, umas cornetas. Hoje eu sei que são cornetas, na época eu não sabia, né? E no pé daquela nuvem, daquele trono onde ele estava sentado, tinham anjos tocando harpa. Na época também eu não sabia o que era harpa, mas depois, ao longo dos meus anos, eu fui crescendo, e quando eu vi uma harpa, eu reconheci na hora. Como eu não sabia o nome, eu fui lá ver e perguntei, a pessoa me disse, isso aqui é uma harpa. Então aquilo que eu vi era uma harpa. Tocando harpa também de ouro, nos pés dele. Adornado de anjos, aquele ser de luz desceu quase na terra, mas não tocou na terra. Aquela escuridão fez-se no mundo. E aí, nesse mesmo momento, começou-se um tsunami. Porque hoje eu digo tsunami, na época eu me referi, relatando esse sonho para minha avó, eu falava para minha avó enxurrada. Mas era quem viu o tsunami do Japão em 2013, foi em 2013, parece-me, sabe do que eu tô falando. E quando eu vejo aquela imagem, eu já imediatamente eu me remeto a essa minha visão. Aquele tsunami passando de um lado, mas muito grande, gente. Casa, sofá, pessoas, animais indo junto com aquela lama, com aquela água suja. E do outro lado tinha assim um jardim, vamos dizer assim, um pomar, com árvores pequenas, com frutos, com cerca pequena, branquinha, calmaria, tranquilo. E naquela correria ali de todo mundo gritando, as pessoas falavam assim, não olhe que você vai ficar cega. Isso tudo, quando as pessoas gritavam para não olhar, no início, quando ele estava descendo daquela nuvem, que não tocou no chão, eu disse, não, eu vou olhar sim, eu vou olhar mesmo. As pessoas falavam, você vai ficar cega, não olhe, e colocavam as mãos assim, né? Eu disse, eu vou olhar. E eu olhei. E quando eu olhei, eu vi toda essa visão maravilhosa, porque a visão dele foi maravilhosa.
E aí, então, tinha uma cruz enorme de um lado dele, mas muito grande, gente, muito grande, do céu à terra. A voz dele era uma voz de trovão, mas não era assustadora, só tinha uma voz de trovão. E ele dizia assim, a única coisa, ele tinha um cajado, a única coisa que ele dizia numa das mãos e a outra ele dizia, você pra lá, você pra lá. E apontava para as pessoas, e as pessoas iam, né, para onde ele apontava. E aquelas que ele apontava para aquele lado de onde tinha tsunami, sofá, pessoas passando ali, gritando socorro, desapareciam naquela enxurrada. E assim ele foi dividindo as pessoas. E quando ele disse assim, você, e apontou para mim, eu acordei. Gente, eu nunca entendi esse meu sonho. Para onde é que ele iria me mandar? Eu não sei. Me ajudem a entender esse sonho, essa visão maravilhosa que eu tive, porque ele era muito real, ele era muito lindo, as roupas dele, o azul era de um azul celeste, o branco era de um branco pérola, e tinham dois lugares, um lugar onde as coisas estavam indo embora e aquele mar, aquelas pessoas se afogando, e o outro onde as pessoas podiam ir, entrar e ficar em segurança, que ele apontava e as pessoas foram. Mas na minha vez, quando chegou a minha vez, eu acordei. Então, isso foi uma visão que me marcou muito e foi a minha segunda visão no mundo espiritual. No outro dia, a gente acordou de manhã, era um domingo, eu e minha avó, como era o costume sempre, ir na casa de alguma família e você levava algum presente. A minha avó pegou um queijo e nós fomos para a casa da Rosa, uma pessoa que às vezes vinha limpar a casa para a avó, ajudar a avó. E no caminho, a minha avó percebeu que eu estava diferente, que eu estava mais tranquila, porque eu era uma criança muito agitada, pulava muito, queria andar de um lado para o outro. E aquele dia eu acompanhei a avó quietinha, não estava agitada, tranquila, mas é que eu estava lembrando daquela minha visão maravilhosa. E a avó perguntou, e eu contei para ela, falei, vó, o que será que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? A avó disse, não precisa você ficar com medo, mas não é hora de você saber sobre esse sonho, sobre essa tua visão. Deixa o tempo passar, porque o tempo de Deus pode ser uma faísca, pode ser um piscar de olhos. E o nosso tempo é outro, né? Um tempo não é igual ao outro. Então deixa que isso vai se esclarecer um dia, você vai saber. E essa foi a minha segunda visão maravilhosa no mundo espiritual. Deixem aí, gente, os seus comentários, o que vocês acham, o que vocês podem me ajudar a entender, porque tenho muitas outras visões para contar para vocês, muitos outros sonhos, e eu espero que esse canal cresça, que vocês cheguem, que vocês fiquem, que vocês gostem do conteúdo. E eu digo uma coisa para vocês, não importa o que os outros pensem da sua pessoa, não importa o que os outros digam sobre você, você sabe da tua essência e Deus conhece o seu coração. Coração é a terra que só Deus habita e só Ele pisa, e o dia de amanhã só a Deus pertence. Portanto, não importa se as pessoas dizem que você não presta, que você não é bom, que você é uma pessoa ruim, que você tem... Deixa elas falarem. Deus sabe da tua essência. Deus conhece o teu coração. E tudo acontece na hora certa. As suas aflições passam na hora certa, as atribulações vêm e vão, tudo passa. Então confia em Deus, seja uma pessoa de luz, cresça espiritualmente, cresça mesmo, entenda os seus propósitos aqui na Terra e aprenda a evoluir. Se não der para evoluir sozinho, aprenda a evoluir com os amigos, pede a opinião deles, conta seus relatos em sonhos, em vídeo, conta suas experiências espirituais, assim como eu estou fazendo, contando para vocês. Um grande beijo, estou um pouquinho gripada, mas um grande beijo a todos os meus inscritos. Quem não é inscrito, que venha para cá, para esse canal, e que vamos fazer daqui o nosso lugar para meditar, para relatar nossos sonhos, nossas experiências no mundo espiritual. No mundo mais elevado, lá no alto, né? Do outro lado da moeda deve existir alguma coisa. Vamos juntos pensar nisso. Um grande beijo e uma boa semana para todos. Até o próximo vídeo.